Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós olhamos, irmão, Jesus tomando de duas das nossas sensações físicas mais básicas, a fome e sede. Certamente quando nós sentimos essas questões físicas na nossa vida, nós passamos por incômodos físicos e certamente nós buscamos logo matar tanto a fome quanto a sede. O nosso corpo nos dá sinal ou sinais de urgência, de uma necessidade urgente. E Jesus toma essas questões mais básicas da nossa sobrevivência para falar também da nossa fome e sede de justiça, ou seja, das nossas necessidades mais básicas espirituais, de como nós devemos expressar enquanto cristãos essa nossa necessidade urgente pelas questões espirituais, para viver, para agradar a Deus. E Jesus utiliza-se então da palavra justiça, os que têm fome e sede de justiça. Talvez você já leu o comentário de Stott acerca das bem-aventuranças, é um dos mais famosos, e nós sabemos que ele traz ali 3 aspectos acerca da justiça, mas eu quero enfatizar, até pelo nosso tempo, apenas um dos aspectos. Ele enfatiza o aspecto social, onde o cristão ele deve lutar por igualdade, por questões sociais, por direitos civis. Ele enfatiza a questão de nós sermos justificados para a glória de Deus. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Jesus mesmo disse aos fariseus, aos seus discípulos, que se a justiça dos seus discípulos não fosse superior ao dos fariseus, eles não herdariam o reino dos céus. Isso porque sabemos que a justiça dos fariseus era uma justiça própria, a busca pela obediência à lei, mas a nossa justiça é a justiça de Cristo. Mas há também, irmãos, o aspecto moral dessa justiça, e essa que eu gostaria de enfatizar para a nossa reflexão nesse momento. Aqueles que têm fome e sede de justiça não são apenas os que são justificados, declarados justos, como nós bem sabemos na doutrina da justificação pela fé. Mas o cristão por essência, e quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós vemos justamente a característica de um cristão. Aqui está a identidade de um cristão, a essência do cristianismo. Então, um cristão é aquele que se reconhece pecador diante de Deus, os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem então pecadores diante do Senhor, aqueles que então choram em função do seu pecado, aqueles que então se arrependem verdadeiramente diante do seu pecado, e aqueles que demonstram a mansidão, ou seja, eles reconhecem que são pecadores tanto diante de Deus como também diante dos homens, e essa fé e esta verdade da essência do cristianismo é demonstrada no aspecto de nós buscarmos realmente, como as questões mais básicas da nossa vida, da nossa existência, da nossa vida espiritual, as coisas do reino. E nós buscarmos realmente uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, o viver realmente para glorificarmos ao nosso Deus. Nesse aspecto de justiça que nós precisamos refletir, e trago essa reflexão para nós nessa noite. O nosso desejo, por essência, realmente das coisas do Senhor. E muitos, infelizmente, na caminhada cristã, acabam se acostumando com as bênçãos do Senhor. Se acostumam com a comunhão, se acostumam com o culto. Isso já não tem mais um sentido de urgência na vida do cristão. Quanto mais nós e os irmãos que têm a oportunidade de se debruçarem e estudarem a palavra de Deus, e às vezes
e é comum que isso aconteça, e nós devemos lutar para que isso não aconteça nas nossas vidas, nós vamos nos acostumando com estas coisas. Vamos nos acostumando e começamos a lidar com as coisas espirituais de forma bastante técnica, de forma apenas como a Bíblia apenas como um livro de estudo. Se nós lembrarmos, irmãos, do profeta Jeremias, quando ele diz lá em Jeremias 15:16, quando achei a tua lei, eu comi a tua lei. Isso demonstra um desejo ardente, pelas coisas do Senhor e pela própria palavra do nosso Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado e não nos acostumarmos com a vida religiosa e deixarmos com que isso esfrie as nossas características cristãs. Deixar com que as coisas do sagrado sejam comuns para nós. De que a vida religiosa seja algo corriqueiro para as nossas vidas, de que o estudo da palavra seja algo meramente técnico. Eu não sei se você já passou por isso ou está passando por isso, mas você tem sido treinado no seminário a pregar e até de forma técnica, olhar as questões técnicas. Mas talvez você passou, depois de estar aqui no seminário, a ouvir sermão não como aquele que realmente deseja ouvir a palavra de Deus, mas logo passa a fazer as suas críticas, porque você tem se acostumado a ver críticas de sermão e tem se acostumado a lidar com estas coisas técnicas. Mas, irmãos, quando nós nos deparamos com aquilo que Cristo fala da essência do cristianismo, nós precisamos lutar contra estas coisas, porque há uma necessidade urgente do nosso ser transformado, da nossa nova criatura em Cristo, de buscarmos realmente as coisas do alto, de buscarmos uma vida de piedade e de não nos acostumarmos com a mera religiosidade, mas de ansiarmos realmente um bom estudo da palavra, uma vida devocional, um culto, ouvir a mensagem, nos deleitarmos ao ouvirmos a mensagem ou ao pregarmos a palavra de Deus, nos deleitarmos desses momentos, nos deleitarmos de uma vida que realmente agrade ao Senhor. Certamente, irmãos, se nós temos percebido algum tipo de dificuldade e de fraqueza espiritual nesse sentido, quando nós temos perdido este apetite, então, por fome e sede de justiça, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o remédio para nós voltarmos a ansiarmos realmente pelas coisas do Senhor. É na pessoa de Cristo Jesus que nós vamos encontrar este desejo ardente, de buscarmos as coisas lá do alto, de termos intimidade com o nosso Senhor e de vivermos para agradar ao nosso Deus. Pela graça do nosso Deus, o apóstolo Paulo disse a Tito que é a graça que vai nos educar, ou que nos educa a vivermos piedosamente. Então, enquanto cristãos, em essência, Deus mesmo, pela ação do seu Santo Espírito, pela transformação que temos em Cristo Jesus, nos possibilita a termos sempre, constantemente, fome e sede de justiça. Possamos, irmãos, aproveitar os momentos com Deus, a vida com o Senhor, o privilégio que nós temos, que os irmãos têm, de se debruçarem nas Sagradas Escrituras e realmente se deleitarem nas Sagradas Escrituras e em Cristo Jesus. Que Deus assim nos ajude, irmãos, a sempre permanecermos com fome e sede de justiça.